Bom, vamos nós. Boa noite. Oi, Tel, seja bem-vinda. Legal demais ter você aí. E você que vai estar vendo esse vídeo depois, tá? Seja muito bem-vindo, muito legal. Hoje, segundo dia do ano, e a gente tem essa live onde vamos falar sobre planejando rotas. E é muito bom, Tel, ter você aí entrando aí, sendo a primeira a entrar. Vou dar um tempinho para o pessoal chegar, porque definir rotas para esse ano de 2021 é top demais, tá? Então isso é fundamental para a geração de resultados que a gente deseja, que a gente quer alcançar, que a gente quer conquistar. Então, Theo, já manda aí o convitezinho, manda o avião para quem você quer convidar para essa live. Vou estar fazendo agora aqui a mesma coisa. Vou estar mandando aqui um aviãozinho, convidando o pessoal para que a gente esteja junto aqui. Vamos nós. Então vamos começar aqui. Ô Diana, seja bem-vinda. Legal ter você aí. Legal. Bom, vamos começar. O pessoal vai chegando aí. Diana, se quiser alguém para convidar para essa live, pode mandar o aviãozinho aí para convidar, que a gente vai começar agora. Planejando rotas para 2021. Por que o planejamento é importante? Por que o planejamento é fundamental para a realização e conquista de objetivos? Porque toda vez que a gente começa um ano, a gente tem desejos, a gente tem sonhos, a gente tem planos, e às vezes o ano começa e parece que tudo aquilo que a gente tinha na mente, a gente já começa assim, acho que eu não vou conseguir realizar isso, acho que eu não vou conseguir fazer, acho que vou ter que mudar isso, porque às vezes a gente não faz um planejamento, não definimos as metas. E a definição de metas, ela é parte crucial para a realização e conquista de todos os objetivos que nós desejamos. Veja bem, metas e objetivos são coisas diferentes, são coisas distintas, tá? Então, eu tenho um objetivo e eu vou traçar, vou definir metas para chegar nesse objetivo, para alcançar esse objetivo. E eu tenho algumas dicas aqui, algumas sacadas que eu quero compartilhar com você para que você consiga definir essas metas, definir esse plano de rota para 2021 ser um ano extraordinário para você. Tudo bom, Sacho? Seja bem-vindo, Sacho lá de Búzios. Legal ter você aí, meu amigo. Então, o que acontece? O planejamento é uma parte crucial para que isso aconteça, tá? Para que a gente tenha, né, a realização muito bem definida do que a gente deseja. Quando a gente não planeja, a gente fica à deriva, como se fosse um barco à deriva, sem uma rota, sem uma diretriz, sem uma jornada a percorrer. Então o planejamento é isso, o planejamento nos dá isso, tá? Ô Márcia, seja bem-vinda. Então o planejamento é fundamental para isso. Um dos homens mais ricos do mundo, Warren Buffett, ele diz o seguinte, que um idiota sem um plano, aliás, um idiota com um plano é muito mais poderoso do que uma pessoa super inteligente sem um plano. Olha que interessante isso, né? Uma pessoa então com um plano, ela tem muito mais potencial, ela tem muito mais força, ela tem muito mais norte para onde está indo, do que deve fazer, do que não deve fazer, que também é super importante, do que uma pessoa super capaz, super inteligente, mas sem um plano, sem um planejamento. Então, essa frase já nos diz o que é
o planejamento. Como é importante, como é crucial você fazer um planejamento e definir as suas metas para o ano. E eu faço sempre isso, tá? Ô Sandra, seja bem-vinda. Eu sempre faço isso já há muito tempo. A gente senta aqui em casa, a gente define as nossas metas de pessoais e da família, onde todos têm participação, onde o que cada um quer alcançar, quer realizar, o que falta, o que precisa ser feito, o que precisa ser adquirido, seja nível de conhecimento, seja nível de relacionamento, seja nível de acesso, para que possa chegar lá. E é legal porque todo final de ano a gente senta de novo e a gente começa a ticar o que foi feito, o que não foi feito, por que não foi feito, por que não chegamos lá, aonde faltou foco, aonde faltou oração, onde faltou atitude, né? Onde faltou perseverança e o que precisamos fazer para corrigir isso no próximo ano para poder alcançar. Então isso é muito legal, isso te dá um norte de tudo e isso é aplicado tanto na vida como nos negócios. Então é fundamental, tá? Então a gente já fez essa introdução, quero convidar você a chamar o pessoal, né? Eu quero que diga, estou aprendendo com você. Legal, legal, Diana, bacana, bom demais. Fico feliz, né? Então, já convida o pessoal para vir, que a gente tem bastante coisa legal, tá? Esse ano eu tenho preparado muito conteúdo bacana para poder compartilhar, para poder entregar aqui para vocês. Então, para você que me segue aqui, vai estar sendo nutrido de bastante conteúdo diferenciado, conteúdo de valor, tá bom? Ô Cláudia, seja bem-vinda, bom demais ter você aí. Então vamos nós, planejamento. Nós já falamos sobre planejamento, falamos da importância dele e falamos como ele é crucial para a realização dos nossos objetivos, tá? O primeiro tópico que eu separei aqui para que a gente possa pensar, tá? É simplifique. Às vezes, o que acontece? Às vezes a gente fica na intenção de definir metas, planos, e a gente elabora um negócio tão complicado que a gente não consegue nem realizar, nem sair do papel. Então é importante que você simplifique a sua vida, tá? Simplifique o que você vai fazer. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Não, vou dar um exemplo melhor. Eu quero aprender uma nova língua, eu quero aprender inglês. E beleza. Mas você tem tempo hoje na sua vida para você parar pelo menos 2 horas por dia para você se dedicar a isso? Ah, não, hoje eu não tenho tempo não, eu tenho uma correria danada. Então, você já percebeu que essa meta que você está definindo, ela vai ser extremamente difícil de você realizar se você não ajustar a sua vida para que você venha realizar essa meta? Olha como é que essa rota, ela já começa a ficar totalmente desigual do caminho que você está seguindo. Então, a definição de metas precisa ser algo que você está trabalhando, que tenha a ver com o que você quer, com o que você deseja no caminho que você está percorrendo. Porque se você definir uma meta agora, que você precisa reajustar a sua vida, você está disposto agora a abrir mão, mudar a rotina, hábitos, para que você possa chegar lá? Ah, não, hoje eu não posso parar de fazer isso não. Ah, não, isso aqui é prioridade para mim. Então você vai definir uma meta que você, na verdade, não vai traçar ações para realizar e esse objetivo ele vai ficar furado lá no final desse ano. Então isso já nos dá uma noção muito clara que a definição de metas ela precisa ser simples, tá? Então, por exemplo, eu vou definir uma meta, eu quero fazer uma viagem. Esse ano eu vou fazer uma viagem internacional. Meu sonho é conhecer Nova York. Eu vou lá para Nova York, eu quero ir para Nova York. Ok. Você já viu o que precisa para você tirar visto? Você já sabe o custo dessa viagem? Você está vendo como é que esse objetivo, essa meta, que é diferente de objetivo, como eu já expliquei aqui, o objetivo é o final e a meta é o que você vai traçar para poder chegar até esse objetivo, mas você já percebeu que essa meta, eu quero fazer uma viagem internacional, o objetivo é conhecer Nova York, e aí essa meta precisa, antes, alguns passos importantes para você conseguir realizar essa viagem. Se você não traçar isso de forma detalhada, de forma simplificada, você talvez não vai realizar, tá?
Porque simplifique a sua vida, simplifique o que você vai fazer, o que você deseja. Então, simplificar vai fazer uma diferença muito grande. Ah, não, porque eu quero fazer isso, aquilo e aquilo outro. Ei, pé no chão, encare a sua realidade. Veja como é que está hoje a sua vida, a sua rotina. Veja quais são os seus compromissos. Isso consegue entrar dentro da sua rotina hoje? Você consegue absorver isso? Então, essa parte é fundamental. Se você não simplificar isso, você não encarar a realidade, não aceitar a sua realidade, você vai, talvez, deixar esse item pendente, em branco, ok? Então, simplifique. Segundo ponto, mecanismo. O mecanismo, não importa qual, você precisa ter um mecanismo que funcione para você, tá? Que funcione para você. Ah, Nicolas, que mecanismo é esse? Pode ser o Google Agenda, pode ser uma agenda física, pode ser um calendário, pode ser um bloco de notas, pode ser qualquer coisa que funcione para você, pode ser um planner, pode ser qualquer coisa que funcione para você, para que você tenha um nível de organização onde você defina prioridades, tá? Para que você saiba o que fazer, o que não deve fazer e como você deve gerir isso e o seu tempo, tá? Ô Ellen, seja bem-vinda. Então, você precisa de um mecanismo que funcione para você, tá? Ah, Nicolas, eu não me dou bem muito com aplicativo, não. Beleza. Qual que funciona para você? Qual que você consegue, tá, encaixar na sua realidade, no seu perfil e te dá resultado, te dá o senso de organização, funciona para você, você consegue se guiar por ele, você consegue ali, né, se organizar por ele. Carla, seja bem-vinda. Então, qual é? É uma agenda? É um planner? É um calendário? É uma planilha Excel? Não importa. O formato e qual o mecanismo, não importa qual. O importante é que você se organize, para que você saiba, ó, hoje eu tenho que fazer isso. Essa primeira semana do ano eu tenho isso aqui para fazer. Esse primeiro semestre eu tenho tudo isso aqui para fazer. Eu tenho que alcançar esse objetivo, para que eu chegue no segundo semestre com essa meta quitada, realizada, conquistada, tá? Então, a definição de rotas é fundamental para que você saiba que no final dessa trajetória, dessa corrida, quando você chegar lá em dezembro, você fala assim, nossa, esse ano eu tive muitas conquistas, esse ano eu tive muitas realizações, esse ano muita coisa aconteceu. Eu consegui, realizar tudo aquilo que eu tinha como propósito, que eu tinha como objetivo. Seja bem-vindo, Leir, Cristina, legal, bacana ter vocês aí. Então, essa definição de simplificar e saber qual mecanismo funciona para você e você aplica esse mecanismo no seu dia a dia, você vai lá, por exemplo, você tem a agenda no celular, o Google Agenda, você consegue organizar os seus eventos, os seus compromissos, você coloca alarme para poder te alertar, coloca para ele poder mandar mensagem para você e você consegue se organizar ali de uma forma super eficiente, você também consegue fazer isso em Excel, você consegue fazer isso por e-mail, nossa, não importa qual o mecanismo, desde que ele funcione para você. E a sua definição de metas tem que ser algo simples, algo que tenha a ver com a sua rotina hoje, ou que você esteja disposto a mudar a sua rotina, adequar a sua rotina para a realização daquela meta, ok? Terceiro ponto que é muito bacana, 3Q. Que 3Q é esse? Né? O que 3Q é esse? Esse 3Q é a forma que eu uso de forma mais fácil, de forma mais simples para poder definir responsabilidade, definir metas e criar um plano de ação. Esse 3Q eu ensino muito isso no curso de gestão e também no Mulheres Empreendedoras, que é um evento que a gente faz todo ano, tá? E o 3Q funciona da seguinte maneira: o que eu tenho que fazer? O primeiro que é o que? Segundo que? Quando? Terceiro que? Quem? Então, o que eu devo fazer para poder chegar nesse objetivo? Eu já vou definir ali uma lista de ações que eu devo realizar. Segundo, ô Luciana Maia, seja bem-vinda, bom ter você aí. Segundo, quando é que eu tenho que fazer isso? Meu prazo limite, quando que eu tenho que entregar isso aqui?
Terceiro, quem é o responsável por isso? Às vezes esse responsável sou eu mesmo, às vezes é uma outra pessoa que eu deleguei isso, ou contratei, ou terceirizei, que eu preciso supervisionar, que eu preciso monitorar, que eu preciso estar ali de tempo em tempo acompanhando para que esse follow-up seja feito, para que quando chegar o dia, e aí, ok? Não, está entregue, está realizado, show de bola. Então, de forma simples, Nico, eu gosto muito do 5W2H, ok, funciona para você? Funciona. Eu gosto muito do Grow, show de bola, funciona para você? Eu gosto muito do Smart, maneiro, show de bola. Mas se você quer simplificar, Nico, eu acho que no final eu até começo a fazer isso tudo, mas eu me perco, porque no final é muita coisa, acaba embolando com outras coisas da vida, com outras áreas, e eu acabo deixando, simplifique. O que vai funcionar para você não é a melhor ferramenta, mas sim a melhor ferramenta que funciona para você, no seu perfil, adequado para você. Lembra que eu falei que o mecanismo não importa? Então simplifique. Às vezes você não precisa de muita coisa, simplifica. O importante é que você entenda o seguinte: toda vez que você define as suas ações, o que deve ser feito para alcançar um objetivo, você define até quando você deve fazer e quem é o responsável para fazer isso, você vai se deparar com duas outras situações: pessoas e conhecimento. Qual conhecimento você precisa adquirir para poder alcançar aquele objetivo? Quais pessoas que você precisa se conectar para alcançar aquele objetivo? Eu vou pegar o exemplo que eu dei antes da viagem. Eu tenho como objetivo conhecer Nova York. Então, a minha meta é fazer uma viagem até novembro. Então, eu de cara já sei que eu preciso tirar um visto, eu preciso aprender o inglês, eu preciso me programar para essa viagem, eu preciso ver tudo que vai depender de mim para poder fazer a viagem, e não depende de mim também para poder fazer essa viagem, o valor que eu preciso ter financeiro para poder fazer essa viagem. E aí é o seguinte, daqui eu já identifiquei que eu preciso ter um conhecimento específico. É uma língua, que é o inglês. Eu preciso dominar essa língua, ou pelo menos saber algo, alguma coisa, falar alguma coisa. Mas eu não sei. Olha como é que já muda. Eu não conheço, eu não falo inglês, mas eu conheço uma pessoa lá que vai me ajudar muito nisso, uma conexão, uma pessoa. Então, toda meta, ela vai trazer para você duas situações. Quais são os conhecimentos que você precisa adquirir no meio dessa jornada e quais são as pessoas que você precisa se conectar com no meio dessa jornada, para que você alcance seu objetivo. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, bota aí para mim aí nos comentários aí, faz sentido, ok, bota um sinalzinho, uma mãozinha, só para poder saber que você tá entendendo o que eu estou dizendo. Por quê? Na rota, definindo, planejando rotas, toda essa trajetória, a gente vai precisar se conectar com pessoas, tá? E adquirir novos conhecimentos, novas competências, que vão ser cruciais para a realização daquele objetivo e daquela meta. Às vezes a gente nem tem conhecimento de o que temos a necessidade, né? Não temos ciência que temos aquela necessidade para poder chegar naquele objetivo ali, de ter aquele conhecimento específico. Nós só vamos descobrir isso na medida que a gente coloca o quê? Tira a ideia da cabeça e coloca no papel. Começa a construir isso. Na medida que você vai construindo, você vai dando vida. E aquilo vai aflorando para você de uma forma que você, nossa, caramba, vou precisar disso. Nossa, eu preciso ajeitar isso aqui. Nossa, né, isso aqui é muito importante. Eu não tinha visto dessa maneira. Caramba, eu nem tinha pensado nisso. Eu não tinha contemplado isso aqui. Vou precisar disso aqui. Quando você vai fazer uma viagem, não é assim? Pense bem, né? Quando você vai fazer uma viagem, nossa, eu sabia que fazia frio, mas não sabia que fazia tanto frio assim. Aí chega lá, você tem que comprar um casaco. Mas se você talvez tivesse conversado com alguém que já foi para esse lugar nesse mesmo período, talvez se você tivesse pesquisado sobre clima, tempo, sobre aquele local específico naquele momento, ou seja, conhecimento, pessoas. Esses dois pilares, eles vão estar diante de nós em toda a trajetória para a realização de um objetivo. Então, quanto melhor eu
me conectar com pessoas, e quanto mais eu estiver numa posição aprendível, aberto para novas competências, novos conhecimentos, melhor eu vou traçar essa jornada, vou percorrer essa jornada. Isso aí. No empreendedorismo isso é constante, exatamente. Por isso que eu falei no início aqui. Serve tanto para a vida como para o empreendedorismo, como para negócios, tá? Porque conexões, network, aprendizagem, nossa, a gente vai aprender a vida inteira. O tempo inteiro a gente vai estar aprendendo. O tempo inteiro. Então, quanto mais eu estiver aberto a aprender, né? Agora veja bem, eu não preciso ter obesidade intelectual, eu preciso aprender aquilo que tem a ver com a minha jornada. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da viagem de novo, tá? Eu vou viajar para Nova York, o que eu preciso aprender? Um pouco da cultura, um pouco da língua, tá? E alguns costumes que tem naquele local que eu vou. Agora, eu preciso aprender sobre a história do McDonald's porque eu estou indo para os Estados Unidos? Não, mas eu amo hambúrguer. Não precisa. Você precisa aprender sobre a história de uma pessoa que fez lá, deu um nome a uma rua que tem lá? Não. Essa rua tá onde você vai ficar? Não, é porque eu achei interessante. Então, você não precisa ter obesidade intelectual. Por que eu estou falando isso? Porque vivemos um tempo onde temos informação assim, ó, a balde, diferente. Eu lembro quando eu estava no ensino fundamental e não tinha internet, não teria nunca isso aqui que a gente está tendo agora, e a gente tinha que fazer algum trabalho de escola. Eu ia para o centro cultural, não podia tirar xerox, você tinha que sentar e ficar copiando do livro para depois fazer um trabalho à mão. Hoje isso não existe, né? Você fala para um adolescente hoje, ele vai lá no Google, lá, tá pronto. Então veja como é que as coisas são. As coisas mudam. Agora, imagine, não quero saber de internet não. Eu gosto de fazer o trabalho à mão. Ia funcionar hoje? Jamais! Então a gente tem que aprender novas competências, a gente precisa adquirir novos conhecimentos e precisamos nos conectar com pessoas, tá? Com as pessoas certas. Quarto ponto, eu acabei adiantando, falei com vocês, que é conhecimento e pessoas. Conhecer as pessoas certas, se conectar com as pessoas certas e adquirir o conhecimento necessário para a sua jornada. Por isso que eu sempre digo uma frase que é do Mike Murdock, que ele diz o seguinte: o conhecimento, o que você precisa, na verdade, está a uma distância de 3 pessoas de você. Então, se você conhece a pessoa certa, você tem acesso àquilo dali, né? Veja pelo exemplo da viagem. Se eu tenho um amigo que mora lá em Nova York, se eu for para lá, eu conheço a pessoa certa que pode me ajudar nessa nova trajetória, nessa nova fase, né, de viagem e tudo mais. Então, quando você conhece a pessoa certa, você aproxima mundos, você alinha destinos, você realiza objetivos. Então, conhecer a pessoa certa ajuda demais, tá? Quinto ponto, a gente está chegando no final. Quinto ponto, ação. Nada se faz, tá, sem ação. Porque eu vou ficar aqui agora só lendo, estudando. Ok, isso é importante demais, você tem que estudar mesmo. Eu estudo o tempo inteiro, eu leio o tempo inteiro. Isso tem que fazer parte da nossa vida profissional e pessoal. A leitura é fundamental, tá? Mas o quanto do que você está lendo, você está aplicando na sua vida ou no seu negócio. Por isso que eu digo sempre que tem que ser um por um. Aprendeu? Aplique. Aprendeu? Execute. Não dá para você ter espaço de tempo entre aprender e descansar. Não dá para você ter espaço de tempo entre aprender e aprender mais uma outra coisa que você ainda não executou a primeira, que você não deixou madurar, que você não deixou experimentar, que você não deixou ver qual é o retorno que aquele aprendizado vai trazer para você, a nível de vida e a nível de negócio. Então, o aprendizado, o fato de aprender, ele tem que estar caminhando paralelamente com o executar. Eu preciso aplicar, eu preciso ter o mesmo plano de ação para realização. Eu fiz um curso agora legal, ok. Saia do curso
E fala assim, ó, você se conectou com pessoas lá? Conectei, conheci pessoas fantásticas. Então já marca uma reunião, marca um encontro. Gente, vamos debater sobre esses pontos aqui, eu achei super legal. E aí, como é que vocês vão colocar isso em prática no seu dia a dia? Como é que vocês vão aplicar no seu negócio? E saia dali também com uma rota já definida. Nossa, a primeira coisa que eu quero colocar em prática na minha vida é isso aqui. Esse aprendizado que eu tive, isso aqui que eu aprendi, eu vou trazer para o meu negócio, eu vou trazer para a minha vida, eu vou levar isso aqui, vou apresentar para a minha família. Eu preciso ter esse entendimento e essa ação de ter uma velocidade para colocar em prática aquilo que eu aprendi. O que acaba acontecendo com a maior parte das pessoas? Vão aprendendo, vão adquirindo títulos, vão adquirindo conhecimentos e tem pouca aplicabilidade na vida, todo aquele conhecimento adquirido. E aí você vai perceber que a pessoa tem muita bagagem, muito conhecimento, mas tem pouco resultado gerado com aquilo que ela adquiriu. Então, para reverter isso, o que eu faço? Eu aprendi, eu aplico. Mas tem uma outra oportunidade aqui. Espera aí. Vale a pena eu fazer esse investimento agora? É uma oportunidade fantástica mesmo? Que vale a pena eu fazer esse investimento? Não, espera aí. Essa oportunidade não é tão fantástica assim. Eu posso fazer esse investimento mais para frente no próximo semestre. Então, eu preciso me aplicar agora nesse primeiro semestre em colocar em prática o que eu aprendi agora no final do ano. Que eu aprendi no segundo semestre de 2020, para que eu já comece a ver o resultado disso. O que a gente fala muito nos negócios é o ROI, né? O retorno sobre investimento daquilo que eu fiz, seja intelectual, seja financeiro. Eu preciso ter esse retorno muito bem claro para mim, tá? Então você precisa aplicar aquilo que você aprende, ok? Então isso é ação. Ação gera resultado. Aquela frase, eu já falei isso aqui e vou repetir, aquela frase, conhecimento é poder, com certeza ele te diferencia e te eleva, mas conhecimento por conhecimento sem ação não te faz nada, tá? Não gera resultado nenhum. Então o conhecimento tem que ser poder para ação, poder para aplicar, poder para mudar, poder para transformar a minha vida e a vida do próximo. Do que adianta eu saber algo se eu não compartilho? Veja bem, né? Quem é mãe, pai, tem filho, quando é primeira viagem, a primeira coisa que acontece com o filho, como é que fica? Nossa, o que eu faço? Você vai ligar para quem? Para o seu mãe, para o seu pai, para quem já teve aquela experiência. Conhecimento. Pai, mãe, estou aqui com meu filho, ele está com febre assim, tal, o que eu faço? E ele passa aquele conhecimento para você. Olha só. Ele não ficou retido, ele foi transferido. Por isso que a gente tem que transbordar. E para além da nossa borda, como Mário Sérgio Cortella fala, ser importante é ser importante para o outro, para fazer diferença e transbordar o nosso conhecimento, transbordar a nossa mensagem para além da gente, para que alcance o outro, para que faça diferença, impacte outra vida, outras pessoas e assim comece a mudar a nossa jornada, a nossa rota e a rota das outras pessoas, tá? Beleza? Tá legal até aqui? Estamos indo para o último tópico. Tempo! Sexto ponto é tempo. Tempo é a moeda mais valiosa que a gente tem. Tempo é a coisa mais importante que eu e você temos. Como administramos, por exemplo, você fez um investimento de estar aqui 1 hora comigo, né? Nessa noite que está chovendo, som de chuva, e você está aprendendo algo. Pelo menos alguma coisa do que foi falado aqui vai ficar retido em você e você fala, nossa, isso faz sentido, isso é verdade, né? Eu vou aplicar isso aqui, nossa, eu nunca tinha visto por essa ótica, né? Isso é interessante, isso é bacana. Então, esse tempo aqui, talvez você estivesse vendo alguma série no Netflix, talvez você estivesse fazendo qualquer outra coisa, mas o que você está tendo aqui agora, talvez o Netflix não passasse para você. Talvez se você estivesse agora esperando uma pizza, né, e chegando comendo uma pizza, você estaria só engordando e não estaria adquirindo esse insight, às vezes essa sacada que vai mudar tudo. Então, o tempo bem aplicado
faz toda a diferença. Por que, Nicolas, eu tenho que aplicar bem o meu tempo? Porque nós só temos 24 horas. Elas se renovam todos os dias, mas elas não acumulam. Eu preciso aprender a lidar muito bem com o meu tempo. E para fazer isso, eu preciso dizer não algumas vezes, não com amor, não com inteligência. Eu preciso priorizar aquilo que eu defini como meta, aquilo que eu defini como objetivo para mim alcançar. Eu preciso saber mudar a minha rota algumas vezes quando eu começo a misturar ou me distanciar do meu objetivo principal. Eu preciso, muitas vezes, saber que algumas coisas estão roubando o meu tempo. E eu tenho aquela falsa sensação, mas eu mereço, eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado, eu queria agora sentar aqui no sofá e ver alguma coisa para relaxar. Não estou dizendo que você não merece, você merece, tá? Você é merecedor de tudo. Mas a grande questão é o quanto isso tem acontecido de forma repetida e isso tem sabotado você de você realizar. Aí logo em seguida você tem aquele peso na consciência. Caramba, eu tinha que estar fazendo isso aqui agora. E aí você não faz. Só que no dia seguinte você fala assim, não, mas amanhã sem falta eu vou pegar para fazer. Eu preciso entregar isso. Eu preciso me dedicar a isso. E chega no dia seguinte, você chega e olha para o sofá. E ele olha para você. E você olha para a TV. E ele olha para você. E aí aparece para você aquele N vermelho da Netflix. E eu não estou fazendo propaganda. E daqui a pouco você está envolvido com as almofadas. Ele te pegou. O que acontece aqui? Mais uma vez, você procrastinou aquilo que você deveria fazer. Você deixou aquilo que era prioridade, que você definiu como meta, que você assumiu como responsabilidade, e você deixou passar. Eu estou dando esse exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Então, o tempo é muito valioso. Nicolas, então como é que eu mudo isso agora? Veja tempo como dinheiro. Se você já ouviu a frase tempo é dinheiro, vai fazer sentido para você, porque realmente é. Imagina se você seria capaz de pegar R$100 hoje e falar assim, eu não quero isso não, e rasgar, pá. Vou até melhorar, vou pegar aquela novinha de 200, não quero não. E às vezes a gente faz isso com 1 hora nossa. Às vezes a gente faz isso com 60 minutos do nosso tempo. Ouvindo uma história que a gente para assim, meu Deus, por que eu parei aqui para ouvir isso? Por que eu estou fazendo isso aqui? Meu Deus, quanto tempo perdi nisso aqui? E ele não volta. Ele não volta. O sorriso do seu filho. Olha, tem tanta coisa boa que a gente pode aproveitar nosso tempo. Não só aprendendo, mas fazendo muita coisa em família. Se você teve restrições por causa desse ano super complicado que tivemos de 2020, então você sabe quantas vezes você queria estar perto de uma pessoa e não podia. Olha como é que o tempo é valioso. E ele passou. Então, tempo é uma chave poderosa para definir e para te impulsionar a ter prioridade e ação para realizar, tá? Então, sempre tenha isso em mente. Nossa, como é que eu estou gerenciando o meu tempo? Como é que eu estou conduzindo a minha vida? Essa embarcação que é a minha vida, e eu sou o capitão da minha alma, da minha vida, como é que eu estou guiando isso? Qual é a rota que eu estou, navegando? Então, pense muito sobre isso. Para mim foi um aprendizado enorme sobre o tempo. Ó, que legal. Legal, Érica. Bom demais ter você aí. Então, 6º ponto, tempo. E, para fechar, DC. São as nossas decisões que definem nossos destinos e não as nossas condições. É o que você decide hoje, não o que você tem hoje, que vai definir como você vai chegar no final desse ano. São as decisões que você toma diariamente. São as decisões que você escolheu decidir, que você priorizou. E não as condições, porque eu queria tanto ter isso, é porque eu não posso fazer isso, porque eu não tenho. Não é nada disso, é o que você decide. E acabamos sabotando nossas metas, é verdade. Desse jeito. Então,
é o que você decide. Decida hoje a eliminar esses sabotadores. Separe um tempo, não. Sexta-feira à noite é o dia de eu fazer um lanche com a família, ver uma série, Você precisa ter esse tempo. A grande questão é quando esse tempo se torna todo o seu tempo e você vai deixando aquilo que você tinha como prioridade ficar em segundo plano, tá? Então, fé, família, são as pedras grandes que são colocadas no pote. Se você deixar para colocar essas pedras grandes, seus sonhos, seus objetivos, aquilo que você empreende, se você deixar essas pedras grandes, se você já ouviu essa história do pote, se você deixar essas pedras grandes para colocar depois de você ter colocado a areia toda da vida e todas as pedrinhas pequenas que surgem no meio do caminho, você não consegue colocar nunca mais essas pedras grandes dentro do pote. Você vai ter que carregar elas paralelo ali. Ó. Então, coloque em primeiro lugar aquilo que realmente é importante, tá? Em escala de prioridade. E administre bem muito o seu tempo. E decida corretamente. Se conecte com as pessoas certas. Existem pessoas que nos levam para outro nível. Existem pessoas que nos abrem janelas de oportunidade. Existem pessoas que às vezes uma conversa muda tudo. Existem pessoas que na verdade parece que só sugam a nossa energia. Se conecte com pessoas certas. E adquira os conhecimentos certos. Tá? Conhecimentos que têm a ver com a sua jornada. Que têm aplicabilidade na sua vida. Porque a gente recebe coisas o tempo inteiro. Daqui a pouco você está lendo lá, né, sobre... aprenda como fazer um escondidinho de carne seca. É assim, nossa, eu gosto de escondidinho de carne seca. Mas eu não faço isso. Se o dia que eu for fazer, eu posso pegar lá na internet e olhar e ver como é que faz. Agora, parei lá, fiquei lá 20 minutos lendo aquilo, imaginando. Aí estou até imaginando o escondidinho de carne seca. Olha, já foi. Me pegou. Então esse conhecimento, ele não tem aplicabilidade para você agora. Priorize, se dedique a conhecimentos que têm aplicabilidade para a rota que você está navegando, tá? Gente, eu encerro aqui. Vou abrir aqui para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, fique à vontade, pode fazer. A gente está perto do final, acho que a gente deve ter alguns minutinhos ainda. Então, se você tem alguma pergunta, faça, tá? Nós falamos sobre planejar as rotas, onde é importante simplificar, é importante definir o mecanismo que vamos usar. Eu falei sobre os 3 Qs, conhecimento e conexões com pessoas, o poder da ação e tempo. E como decidir certamente, amar de forma mais assertiva. Tenho aprendido muito com você, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Legal, Theo, fico feliz, bacana. Gente, alguma pergunta? Se não tiver, eu vou estar encerrando, tá? Para que você possa aproveitar mais ainda o seu tempo, né? Com tudo aquilo que é importante para cada um de nós, ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui? Tem como salvar a live? Tem sim. Essa live, ela vai estar salva e eu vou subir ela para o meu canal do YouTube, tá? Então, se você não assistiu aqui, né, convido a você já me seguir lá no meu canal do YouTube, Nicolas Beirão Coach. Lá, não só essa live, mas tem muitos outros conteúdos legais sobre vida, sobre negócios, sobre tudo aquilo que eu me dedico e falo aqui nos canais de comunicação, tá? No Instagram. E como eu falei, a gente está produzindo bastante conteúdo bacana para esse ano, tá? Então, se você não me segue ainda, segue aqui, convida aquela pessoa que é importante para você, porque vai ter bastante coisa legal aqui. E eu preciso falar que dia 23 de janeiro nós temos aí a 4ª edição do Mulheres Empreendedoras, tá? E tá muito bacana, tá muito bacana. Se você conhece uma empreendedora que sabe que precisa mudar a sua rota, ou alguém que você conhece, uma empreendedora que quer começar a empreender, mas de forma mais assertiva, de forma correta, olha, esse evento, esse curso vai ser um divisor de águas, ele vai ajudar muito. O curso está super completo, ele tem ali conteúdo sobre Google Ads, impulsionamento no Facebook, gestão, nossa, tem muita coisa.
Está muito rico. Esse conteúdo ele só está ampliando, tá? E vai ser um prazer poder mentorar você nessa jornada e quem estiver chegando. Olha aí, o Theo já fez a inscrição. Legal. Gente, vou estar encerrando. Se tiver alguma pergunta, vou fazer um desafio para você, tá? Vou fazer um desafio. Vou fazer uma pose que você printa e posta lá no Stories e me marca. Quem fizer isso, eu vou estar enviando um presente, uma planilha, tá? Para você, ajudar você a gerir as suas finanças, tá? Para você organizar as suas finanças. Então, eu vou fazer uma pose aqui, ó. Printou? Se você não printou, eu vou fazer de novo. Posta lá no Stories, me marca que eu vou estar enviando para você essa planilha lá pelo direct, ok? Noite abençoada para cada um de vocês e um final de semana extraordinário. Beijão, gente. Tchau, tchau.